Apocalipse capítulo 11, vamos fazer a leitura. Eu vou fazer dos 14 primeiros versos. Convido você então aí a acompanhar Apocalipse capítulo 11. Diz assim: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés da cidade, a cidade santa. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que o viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo atemorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, e eis que sem demora vem o 3º ai. Ok? Então, maravilha, estamos aí caminhando mais um pouquinho. Aqueles que chegaram após ou que manifestaram aí boa noite após a nossa introdução, sejam todos muito bem-vindos. O Gustavo, o Ailton, o presbítero Paulo, a Nerilda, Valdívia, Luciano Rangel, a Janete, o Kleber, a Sueli, a Cecília e também a Aline Moretti, tá bom? Sejam bem-vindos aí. E também o diácono André Graziella. Então vamos lá, irmãos. Nós vimos, que do capítulo 8 até o capítulo 11, nós temos uma 3ª sessão. Lembrando que Apocalipse, nós temos que eu sei que é um exercício difícil, mas nós temos que tentar quebrar aquele paradigma, aquela ideia que nós temos que Apocalipse é cronológico. Tá certo que você ouviu isso há muitos anos, né? E que Apocalipse é literal,
Então, essas duas questões precisam ser desconstruídas para que a gente possa seguir o nosso estudo dentro com esse novo óculos, né? O óculos do paralelismo progressivo simbólico, que aponta então o Apocalipse, escrito dentro de um contexto apocalíptico judaico, uma literatura apocalíptica judaica, que é cíclica. São sessões repetitivas, paralelas, que em cada momento dá uma ênfase diferente, ou acrescenta alguma coisa, por isso é progressivo. E dentro dessa característica literária judaica, essa ideia de paralelismo entre as sessões vai se tornando cada vez mais claro e, ao mesmo tempo, se unindo para nos conduzir ao objetivo que é compreender o livro de Apocalipse, que tem como tema central a vitória de Jesus Cristo, o Cordeiro que venceu, o leão da tribo de Judá, e, consequentemente, da sua igreja, sobre toda a opressão de Satanás que se levanta como perseguidor dessa igreja e como o pivô aí de toda a atuação, trazendo sofrimento e, consequentemente, perseguindo a igreja do Senhor. Na primeira sessão, nós temos primeiro a introdução de Apocalipse, que diz que Apocalipse trata das coisas do passado, do presente e do futuro. Apocalipse 1,19. Apresenta Jesus glorificado, né? Aquele que venceu. E aí nós começamos a primeira sessão, que trata das chamadas 7 igrejas, os 7 candeeiros, que representam a igreja do Senhor Jesus, a verdadeira igreja do Senhor Jesus, de todos os tempos, de todos os lugares, né? Todas as épocas, e que é exortada a permanecer fiel na palavra do Senhor, mesmo diante do desânimo, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das heresias e do liberalismo, né? Nós já estudamos isso. Essa situação que nós estamos vivendo é um dos riscos, né, que temos de esfriarmos espiritualmente. O fato de não estarmos tendo o convívio presencial, se você não tomar cuidado, irmãos, esse é um instrumento que pode esfriar a sua fé. Mas Jesus já nos disse para que você pudesse aí estar atento a isso, tá certo? A segunda sessão é como se João fosse explicar o que aconteceu no céu, né? Por que Jesus foi para o céu? E aí mostra Jesus, então, sendo recebido no céu com toda a glória, toda a honra, porque ele venceu. E justamente agora, com autoridade sobre terra e céu, ele então assume o livro selado, abre o selo, ele é o único que pode fazer isso, porque ele venceu a morte. E ele toma as rédeas do universo e, ao abrir desses selos, ele dá então vazão e continuidade a todo o script de Deus, escrito antes mesmo da fundação do mundo, para concluir e completar a sua obra poderosa de redenção e, acima de tudo, de honra e glória ao seu santo nome. Nós vimos nessa segunda sessão que, então, no abrir dos selos, a igreja tem a autoridade de sair pregando o evangelho, e esse evangelho sai vencendo para vencer, só que, em reação a tudo isso, os outros cavaleiros vêm trazer perseguição, privações, né? Sofrimento a esta igreja, que deve permanecer fiel, que deve permanecer atuante nessa obra de avanço missionário da evangelização e da pregação. Só que ela vai ter privações em todos os sentidos, ok? Fechada essa segunda sessão, iniciamos, portanto, a terceira, que fala das 7 trombetas, que é agora respondendo, olha, nós vimos na segunda sessão, na primeira sessão, que a igreja vai sofrer com 3 dificuldades. Vimos na segunda sessão que, apesar de ela ter sucesso na pregação do evangelho, ela vai sofrer perseguição, privações, lutas e até mesmo morte. E os ímpios? Não vai acontecer nada com os ímpios? Então, essa terceira sessão começa
que em resposta à oração dos crentes, a oração da igreja perseguida, o Senhor então vem com trombetas de juízo sobre os ímpios, trazendo consequências sobre os ímpios por esses se levantarem contra a igreja, com o objetivo deles se arrependerem, mas infelizmente não é isso que acontece. E dentro dessa terceira sessão, que fala das 7 trombetas, então nós vemos que Deus permite que Satanás venha aplicar desse sofrimento, desses juízos sobre os ímpios, né? Como nós falamos semana passada, só que Satanás, que também tem o objetivo de perseguir a igreja, ele acaba tentando matar 2 coelhos com uma cajadada só. Enquanto aplica a trombeta sobre os ímpios, aplica também a perseguição dos selos sobre os crentes, tá bom? Então nós já fizemos aqui, andamos um pouquinho, né? Capítulo 2 e 3, 7 candeeiros, capítulo 4 a 7, 7 selos, dentro desse paralelismo aí. Já explicamos aqui, vimos no capítulo 8 a abertura do 7º selo, iniciando, portanto, mostrando esse paralelismo, essas questões conjuntas, que o 7º selo aponta já para o início das trombetas. Então, o que nós chamamos a atenção é que não são acontecimentos sequenciais. Não precisa acontecer os selos primeiro para depois acontecer as trombetas. Não. É tudo paralelo. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto a igreja está evangelizando, que é o primeiro selo, vencendo para vencer, o sofrimento, a perseguição, as lutas e até a morte do 2º, 3º, 4º selos são uma realidade. E ao mesmo tempo essa igreja está orando, pedindo para que Deus tenha misericórdia dela e venha com justiça. Então aí a aplicação das trombetas sobre os ímpios também se sobrepõe a todos esses momentos. Então é tudo sobreposto, ao mesmo tempo tudo está acontecendo hoje, inclusive. Nós estamos vivendo isso, ok? Nós já lemos aí a questão do início do silêncio, mostrando aqui uma nova sessão. E aí fomos para as trombetas, né? Trombetas do juízo. Vimos que existe aí uma relação de trombetas com a função de advertência. Vimos que há uma relação e um paralelismo das trombetas com as pragas sobre os ímpios no Egito, né? Sobre o povo de Faraó. E aí começamos a ver a sequência das trombetas. A primeira, apontando para a ação de ira, de advertência de Deus sobre as árvores e as ervas verdes, né? Então aí nós vimos lá 1/3 da terra sendo destruída através dos granizos, chuva de saraivada, né? Que é a chuva de granizo, e às vezes com pedras grandes, destruindo aí as plantações, com a queimada, e às vezes produzida pelo próprio homem, misturada com sangue, né? Então trazendo morte e trazendo devastação. A segunda trombeta é nas questões do mar, também fogo misturado com sangue, apontando para as mortes. Todo e qualquer acidente dentro de um contexto de mar, né, seja natural, seja provocado pelo homem, é consequência disso, gerando morte dos animais marinhos, como nos é dito aqui, 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar é destruído nesta trombeta. A terceira trombeta atingindo a água doce, trazendo aí a poluição, morte, né, de peixes e animais, sempre relacionada à morte, inclusive adoecendo aí e matando muitos homens. E aí a quarta trombeta, a questão da poluição do ar, né? E com isso a diminuição da luminosidade dos astros, ok? Após a quarta trombeta, então nós temos um intervalo, um divisor,
não cronológico, não sequencial, as coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo, mas ele no verso 13 do capítulo 8, nos apresenta que ao abrir da quarta trombeta sai uma águia voando, trazendo 3 ais sobre a terra, sobre os moradores da terra. E aí os ais referem-se à calamidade sobre os ímpios. Veja, primeira, segunda, terceira e quarta trombeta sobre a obra da criação de modo mais diretamente, obviamente trazendo morte também, mas de um modo mais direto. E agora a quinta trombeta focando nas pessoas, calamidades das pessoas. A primeira trombeta mostra o diabo caindo do céu, estão vindo com a tarefa de aplicar essas trombetas sobre os ímpios e, consequentemente, também perseguir a igreja. Então o diabo vem sobre a terra, ele abre o abismo, que é sinônimo de inferno, nós vimos isso, e aí libera os seus demônios, e aí vem com o objetivo de trazer sofrimento, especificamente sobre os ímpios. Veja aí o capítulo 9, relembre comigo o verso 4. Vamos ler novamente? Então, vamos lá. Apocalipse 9,4 diz: E foi-lhes dito que não causasse dano à erva verde, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente, veja só, aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Ou seja, os homens que não têm um pensamento conforme a vontade do Senhor, os homens que não seguem o padrão. Esse selo, nós vimos lá de Efésios capítulo 1, verso 13, que vem através do ouvir da palavra da salvação, crendo nela, o Espírito Santo vem e me sela, eu recebo o Espírito Santo. Então, esses que não receberam esse selo, são alvo dessa ação de Satanás e os seus demônios, que vêm como escorpiões, gafanhotos, causando danos e sofrimento a esses homens. Aí entra toda sorte de tipo de sofrimento, enfermidades, consequência das drogas, dos vícios, de tudo quanto é tipo de sofrimento, tá certo? Terror e destruição sobre os homens. Aí nós vimos ainda no capítulo 9 a abertura da sexta trombeta e consequência. Ótimo, agora diz que está ok novamente. Não. Voltou? Beleza então, Carol. Obrigado por nos avisar aí que voltou. Tá joia, irmãos? Então, beleza. Nós tivemos um problema, na verdade, não foi nem na internet, foi um problema com o programa que gera a transmissão, tanto é que nós estamos mantendo aqui a mesma transmissão, ok? Uma chuvinha gostosa, abençoada, bem fraquinha. Na verdade, eu acho que não foi nem ela. Pus a culpa na chuva, mas não foi não, tá bom? A internet tá firme e forte. Foi alguma coisa relacionada ao meu programa aqui, que é o que permite a nossa transmissão. Mas voltamos aqui então, graças a Deus. Então, irmãos, nessa recapitulação, eu não sei onde que parou aí exatamente a nossa conversa, mas isso aqui nós já vimos, é só uma recapitulação, então se perdemos alguma coisa, ainda estamos caminhando aqui no capítulo 9. Vimos que, então, esses anjos vêm trazendo aí no horário certo, né? Com bombas, armas, pólvoras, a ideia do conflito, para tocar em especial nos homens ímpios, tá certo? E infelizmente eles não se arrependem, né? Vem toda essa situação e eles não se arrependem. Lá na sexta trombeta, obrigado aí o Edilson, nós vimos então que Satanás vem com a força de exército para gerar matança nos homens, né? O verso, para que matasse a terça parte dos homens, o verso 15 do capítulo 9, e o verso 20 deixa claro
que apesar de todas essas trombetas, e até o segundo ai, o primeiro e o segundo ai, os homens ímpios não se arrependem. Veja aí o que diz o verso 20. Os outros homens, ou seja, aqueles que não morreram com as guerras, com a violência, né, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependem ou não se arrependeram das obras das suas mãos e continuam a adorar a demônios, aos ídolos de ouro, verso 21, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Então, apesar de toda essas trombetas, o homem ímpio continua na prática da idolatria, da feitiçaria, da promiscuidade, do assassinato e do roubo e por aí vai. Ok? Vamos lá. Vamos voltar aqui então. Transmissão normal. Todo mundo já colocou aí. Então, beleza. Então, nós vimos que as guerras foram justamente aí, está descrita como uma das trombetas, a sexta trombeta, e ao mesmo tempo o segundo ai sobre os homens. De um modo geral, a quinta e a sexta trombeta, né? A significação geral dessas trombetas é clara, através de todo esse período, estendendo desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda, castigará vez por vez os perseguidores da igreja. Esse é o objetivo. E aí no capítulo 10 nós temos um intervalo, que é uma pergunta, inclusive, que um dos que estavam nos acompanhando a semana passada, né, Felipe, ele disse assim, mas e a igreja? As trombetas acontecem, a igreja está fora? Não, nós vemos que o capítulo 10 e o capítulo 11 mostra que a igreja está convivendo da mesma forma. Enquanto Deus, através de Satanás, aplica as trombetas nos homens e os ais sobre os homens, né, a igreja continua vivendo e às vezes inclusive, atacada também na perspectiva dos selos, porque é tudo sobreposto. E aí, então, capítulo 10 e 11 mostra que nesse período, enquanto está acontecendo todas as trombetas, a igreja, ela precisa permanecer fiel. E aí, então, nós temos o capítulo 10, que nós já estudamos, que fala do livrinho, que nós vimos com o paralelo lá com Ezequiel, que provavelmente refere-se ao Evangelho, ou próprio livro de Apocalipse, que esse Evangelho, ou que essa profecia, ela é doce ao nosso lábio, né? Mas amarga, no sentido, ela traz doçura para a igreja, mas também traz a perseguição. Ela fala, ela aponta a fidelidade do Evangelho, ela é doce porque ela traz paz ao nosso coração, conforto à nossa alma, mas gera toda essa perseguição e luta contra nós. Então ela é doce e amarga ao mesmo tempo, né? E nós já vimos isso então lá quando tratamos do anjo com o livrinho na semana passada. Vimos que foi censurado aqui o significado dos 7 trovões. E foi dito então para João para comer isso. Vimos a relação desse paralelismo lá com o Antigo Testamento. E então uma interpretação de associar o livrinho com o Evangelho ou com só o livro de Apocalipse, independente da conexão que você faça. Tanto o Evangelho assume as mesmas características da última profecia, porque ela traz a certeza da vitória para o crente, mas ao mesmo tempo dizendo que ele vai passar por tribulações, por perseguições, por lutas, por sofrimento doce e amarga. Tá bom? Então, independente aí de entender o Evangelho ou profecia, os dois se enquadram perfeitamente nessa nossa realidade aqui de interpretação. Aí depois nós tratamos também sobre o caniço. E aí o capítulo 11 diz que enquanto as trombetas estão acontecendo e os selos estão acontecendo, Deus está medindo os seus. Só que ele não dá uma vara de medição para João e diz assim, ó, você só vai medir aqueles que estão perto do altar. Foi o que nós lemos aqui no início, né, o capítulo 11,
Então, dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, ou seja, no altar, aqueles que estão no altar. O átrio exterior do santuário é deixado de lado, não é medido. E aí nós vimos que isso refere que nesse período, que é o período que ele vai dizer aí no verso 2, né? Deixa a parte do átrio exterior do santuário, não os meças, porque foi ele dado aos gentios. Gentios, você sabe que na visão judaica é sempre o não crente, tá certo? Por isso que Jesus diz que quando o irmão peca, você vai até ele para reconciliar. Ele não se arrepende, você leva 2 testemunhas para ver se ele se arrepende, conversa com ele, ele continua obstinado na prática de pecado dele, não se arrepende. Você traz para a igreja adverte essa pessoa, até pode ser que o discipline, mas ele continua na sua obstinação de pecado, não dá ouvido à igreja. Então, a palavra do Senhor disse para você considerar essa pessoa obstinada na prática do pecado, que não se arrepende, que vive na prática do pecado, considerá-lo como gentil e publicano. Então, o termo gentil, apesar da questão cultural referir-se a todos os outros povos não judeus, num contexto de Novo Testamento, dependendo da situação que está falando, refere-se ao não crente. Então, você vai considerar o irmão que não se arrepende, que foi aplicado a disciplina, que foi exortado, e mesmo assim ele não muda de vida, como descrente, como gentil e como publicano. E por isso a igreja pode desligar ele, desligando ele da terra, desligar ele do céu. Essa autoridade Jesus Cristo deu. Então, quando diz que deixa a parte do átrio exterior do santuário e não meças porque ele foi dado aos gentios, a ideia é desses descrentes. Eles estão perto do santuário, estão dentro do santuário, estão ali, próximo até mesmo do altar, mas não estão adorando no altar, não estão dentro, né? Eles estão próximos, mas não fazem parte, e por isso, então, eles não são contados. E esses por 42 meses. Esse período aqui, 42 meses. Nós vamos ver isso aqui de um modo mais claro depois. Então, os gentios aqui são os não crentes ou os crentes nominais, aqueles que não são verdadeiros crentes. Estão perto da igreja, estão perto do santuário, estão perto do altar, mas não adoram e não têm comunhão com o Senhor. Por isso é considerado como gentio, publicano, ou seja, o não crente. Tudo bem? A medição do santuário significa, então, separar o santo do profano. Então, nesse período todo, irmãos, nós sabemos que o juízo final vai ter a separação dos eleitos e não eleitos, é assim que a palavra de Deus diz, mas durante todo esse período que estamos vivendo, Deus está medindo Deus está recolhendo os seus servos, os seus verdadeiros servos, os seus discípulos, ou seja, os seus eleitos, tá bom? Aí vamos ver essas questões aqui, né, das datas. O verso 2, então, nos fala de 42 meses, nós mencionamos isso lá. No verso 3, vamos seguir. Darei as minhas testemunhas, já é um contexto paralelo, e aí que vai apresentar as 2 testemunhas, que é o foco do nosso estudo hoje, que profetizem por 1260 dias. Ok? Então, o verso 3 apresenta o período de aflição de 1260. Vou já pular para outra sessão, mas para você ver essa questão dos números, só para ter uma ideia. Apocalipse 12, verso 6, é dito assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar, para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Mais uma vez é repetido isso. No capítulo 12, ainda, o verso 14, nos é dito assim: e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos, no plural, então se refere-se pelo menos 2 tempos, e metade de um tempo.
ok? Fora da vista da serpente. No capítulo 13, no verso 5, já nos é dado de novo um outro período. Então veja aí, ó. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então, mais uma vez, 42 meses, tá bom? Então, o que significa isso? Nós fizemos essa continha contigo a semana passada, né? Lembrando que o mês judaico, ele segue o calendário lunisolar, então os meses sempre têm 30 dias. Então, o mês, na perspectiva judaica, é sempre de 30 dias. Então, você pega cadê aqui? 42, tá vendo aí? Beleza. Vezes 30 dias cada mês, você vai chegar ao valor de 1.260 dias. Ok? 1.260 dias. 42 meses é igual a 1.260 dias. Você divide isso por 12 meses, então 1.260 dias dividido por 12 meses, 1.260, ou melhor, 42 meses, né? Dividido por 12, cada ano tem 12 meses, você chega ao valor. O programa diz que reconectou. Vamos ver aqui. Nós vamos ter essa dificuldade de voltar, não sei o que está acontecendo, nós não estamos usando aqui, é um problema, o problema do programa que está gerando então as imagens, tá ok? Então, se acontecer isso aí de novo, você tenha calma, que ele me avisa aqui embaixo que ele travou e que está reconectando, então só tem um pouquinho mais de paciência aí nesse momento, tá bom? Então, voltamos lá, eu estava falando para você que, então, 42 meses, 1.260 dias, ou 3 anos e meio, um tempo, tempos e metade de um tempo, que é 3 anos e meio, refere-se ao mesmo período. Isso aqui não é literal, isso aqui é sempre simbólico, ok? O que significa, então, esses 42 meses, esses 1.260 dias, ou esses 3 anos e meio, né? Que muita gente confunde, 3 anos e meio... É a grande tribulação. Calma que nós vamos chegar a isso lá na frente. Mas sempre, 42 meses, 1.260 ou 3 anos e meio, refere-se ao mesmo período. E não é literal, é simbólico. Significa que período esse, pastor? Desde a primeira vinda de Jesus, a sua ascensão, até a volta de Jesus. Pastor, mas já passaram quase 2.000 anos. Não é 1.260, isso é simbólico. Isso é simbólico. Tudo bem? Então, 42 meses, 1.260 ou 3 anos e meio refere-se ao mesmo período que é desde a primeira vinda até a segunda vinda e é o chamado período cristão, ou período pós-Cristo, ou período da igreja. Ok? Então vamos lá. Todas as citações referem-se ao período completo da primeira vinda de Cristo até a sua volta. Vamos lá, vamos caminhar então. Aí vamos entrar naquilo que é objeto do nosso estudo dessa noite, um modo mais próprio, né? Relembramos tudo aí e vamos lá, que é a questão de Jerusalém e as duas testemunhas, e Jerusalém também é simbólico aqui, nós vamos ver isso, e as duas testemunhas de igual forma. E aí nós temos o grande questionamento. Quem são as duas testemunhas mártires de Apocalipse 11? Veja que essas testemunhas profetizam justamente por 1.260 dias, que é o mesmo período que a igreja está sendo medida e que é o mesmo período que nós vamos ver na próxima sessão que o dragão está perseguindo a mulher. Então refere-se ao mesmo período. Mas quem são elas? Vejamos aí então alguns detalhes. Profetizam por 1.260 dias, a era evangélica,
Período da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. Então, é aqui que nós estamos vivendo. Esses profetas, essas duas testemunhas que profetizam, estão profetizando durante esse período. Se fosse um número além desses 42 meses ou 1260 dias, poderia, então, apontar para a ideia do Antigo Testamento ou para o Novo. Como ele diz que é o período de 1260 dias, então ele está cravando aqui que essas duas testemunhas estão pregando no período entre a primeira vinda de Cristo e a sua volta, aquilo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo os 1260 dias. O verso 3 ainda nos dá outro detalhe. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Pano de saco, desde o Antigo Testamento, é símbolo de arrependimento. Então, é uma igreja que reconhece que precisa de Deus, é uma igreja verdadeira. Essas testemunhas são apresentadas aqui como crentes verdadeiros, tá certo? Pessoas que estão aqui para testemunhar a respeito de Cristo, da sua ressurreição, do seu poder, do seu evangelho, tá certo? O que mais? Na sequência aí, o verso 4 diz: são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Nós sabemos que os candeeiros, o próprio Apocalipse já nos diz que o candeeiro é a igreja, ok? Então, nós já sabemos disso, nós vamos ver aí de um modo específico os dois candeeiros. Eu vou até abrir aqui a tela para você. Então você vai ver aqui, ó, dois candeeiros. O próprio Apocalipse, se você voltar para cá, Apocalipse capítulo 1, verso 20, vai dizer que o candeeiro é a igreja. Então veja aí, Apocalipse 1:20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então nós não temos dificuldade de que essas duas testemunhas são testemunhas que já estão dentro do contexto de igreja. Tudo bem? E as oliveiras? Vamos dar uma olhadinha aqui nas oliveiras. Vamos ver lá Zacarias capítulo 4. Tudo bem aí, Clá? Então, Zacarias capítulo 4. O verso de número 3. Zacarias capítulo 4, verso 3 vai dizer assim. Veja o título que talvez está aí na sua Bíblia, se você está com a Bíblia impressa. Vai dizer assim: a quinta visão, o candelabro de ouro entre duas oliveiras. Candelabro é a mesma coisa que candeeiro. Tudo bem? Então vamos lá. Verso 3. Junto a este, ou seja, esse candelabro, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então, veja que nessa visão de Zacarias, o candelabro, ele é suprido com azeite que vem de duas oliveiras. Tudo bem? Verso 11. Prossegui-lhe e perguntei: o que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E ele vai dizer: tornando a falar-lhe, perguntei: que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão juntos aos dois tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? E ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele me disse: são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então, duas testemunhas, duas oliveiras, dois candelabros, refere àqueles que estão assistindo ao Senhor da igreja. Candelabro ou candeeiro, nós sabemos que é a igreja, e a oliveira nós já vamos identificar de um modo melhor quando nós olharmos lá para Romanos capítulo 11, lembrando que sempre a chave dos símbolos do Apocalipse a chave está na própria Escritura. Romanos
capítulo 11, o verso 11, o apóstolo Paulo vai fazer aqui, Romanos capítulo 11, a partir do verso 11, ele vai fazer aqui uma analogia. Né? Deixa eu pegar aqui para a gente não precisar. Ele vai tratar desde o 11, né? Mas aqui a ideia é que ele usa a oliveira como símbolo de uma única igreja. Tudo bem? Então, essa oliveira, cuja raiz está lá em Israel, está lá no povo judeu, Deus plantou essa oliveira, e em um determinado momento Deus quebrou alguns galhos dessa oliveira, pegou galhos de oliveira brava, dos gentios, povo não judeu, e enxertou nessa mesma oliveira. Então veja aí, vamos... deixa eu ver a partir do 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, falando para nós gentios, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. E eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então, Paulo vai usar a oliveira como símbolo de igreja. Igreja essa que começa lá no Antigo Testamento com o povo de Israel. Ok? Estevão vai chamar da congregação do deserto. Então, Deus plantou essa oliveira desde lá do povo de Israel. E num determinado momento, Deus, por conta da incredulidade do povo de Israel, ele quebra alguns ramos e enxerta ramos de oliveiras bravas, que somos nós. Diz que caiu e diz que voltou. Ok? Diz que voltou já de novo. Então vamos lá, irmãos, nessa luta aqui. Então veja, as duas oliveiras e os dois candeeiros apontam para a realidade da igreja. Tanto o Apocalipse diz que candeeiro é a igreja, como Zacarias e Paulo vai dizer que oliveira também aponta para a igreja. Tudo bem? Então, as duas testemunhas, quem são? A igreja. Então, por que duas testemunhas, duas oliveiras? Aí nós temos algumas possibilidades de interpretação. Lembrando que veja que o objetivo delas é profetizar, né? Você está aqui no capítulo 11, era profetizar por 1260 dias. Então, é a tarefa de pregação, de ensino da igreja, que era enviada desde o início de Jesus de 2 em 2. Né? Quando Jesus envia os 70, a missão dos 70 envia de 2 em 2. Então, existem algumas possibilidades. Mas, segundo a chave do Antigo Testamento e até do Novo Testamento, tanto em Apocalipse quanto em Romanos, refere-se que candeeiro, candelabro e oliveira aponta para a igreja. Então, quem são as duas testemunhas? A igreja. É Enoque e Elias, os dois que não passaram pela morte, que vão voltar para testemunhar 1260 dias
literais. Não, não são. Mesmo porque Elias, quando foi prometido voltar, quem que veio? Veio Elias? Não, não veio. Veio João Batista. Só que João Batista exerceu o ministério de Elias, um ministério profético, preparando o caminho do Senhor. Então essa ideia de que Elias vai voltar, ou Moisés vai voltar, ou Enoque vai voltar, né, na interpretação cronológica literal, não tem base. O que a Bíblia diz, dentro de todo o símbolo da literatura apocalíptica judaica, de oráculos, é que oliveira aponta para a igreja, candelabro e candeeiro aponta para a igreja. Tudo bem? Deixa eu ver se nosso chat aqui como tá. Então, beleza. Então, vamos caminhar. Então, as duas testemunhas refere-se, portanto, à igreja que serve ao Senhor, a igreja verdadeira. A citação duas testemunhas pode se referir, primeiro, ao envio de Jesus dos discípulos de 2 em 2, ao ministério pastoral e missionário da igreja, a pregação e o ensino e o discipulado, ou a pregação e aplicação dos sacramentos. Ou seja, essa interpretação necessariamente não é o essencial para a interpretação. O essencial é a figura do candeeiro e da oliveira, mostrando que isso é a igreja, ok? Então, existe um consenso naqueles que seguem a linha do paralelismo progressivo, simbólico, que os dois elementos, ou as duas testemunhas, referem-se à igreja verdadeira no exercício da sua missão de pregação, de ensino, de ministério pastoral e missionário, ou seja, na tarefa de profetizar e de ensinar, na tarefa de discipular e de confrontar o mundo também. Então veja, essa igreja ela tem autoridade para salvar e condenar, simbolizados aqui pela descrição do texto, que era semelhante aos ministérios dos profetas do Antigo Testamento. Vamos dar mais uma olhadinha aqui no Antigo Testamento? Vamos lá para Jeremias. Eu vou abrir a tela aqui para você. Aí. Então nós estamos aqui, ó, Jeremias, cadê? Jeremias 5,14. Jeremias 5,14 vai dizer assim: portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca a este povo, em lenha, e eles serão consumidos. Se você fizer uma comparação aqui com Apocalipse 11, diz que essas testemunhas têm autoridade aí. Se alguém pretende causar-lhe dano, o verso 5 de Apocalipse 11 diz: sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. A ideia de que a palavra profética é uma palavra de condenação para aqueles que se levantam contra a igreja, para aqueles que se levantam contra as testemunhas. Então, lá em Jeremias diz que aqueles que se levantassem contra o Senhor, Deus faria com que as suas palavras se converteriam em fogo na boca e confrontaria esse povo. Ainda olhando para o Antigo Testamento, Êxodo capítulo 7, verso 20. Olhando aqui agora para Apocalipse, no verso 6, 11:6, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelo, tantas vezes quiserem. Então, aí você tem aqui o exemplo de Êxodo 7:20, que diz: fizeram Moisés e Arão, veja, duas testemunhas, né?
como o Senhor lhe havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. Então, esse paralelo de usar a palavra como fogo e transformar água em sangue é o que confunde as pessoas que interpretam o Apocalipse de modo literal, que trazer fogo sobre o povo foi o que Elias fez, e transformar água em sangue foi o que Moisés fez e Arão fizeram. Então, as duas testemunhas, o pessoal vai falar, é Elias e Moisés, ou Elias e Arão, ou Moisés e Arão, ou como a questão daqueles que não passaram pela morte, então Elias e Enoque. Mas veja, aqui não é literal, é simbólico, mostrando que o ministério da igreja é similar ao ministério profético. Ele vai confrontar aqueles que se levantam contra a igreja, da mesma forma que Moisés e Arão se levantaram contra Faraó, da mesma forma que Elias se levantou contra os profetas de Baal, e da mesma forma que o próprio Cristo se levantou contra os seus opositores, os religiosos da época. Então, nesses 1260 dias, que refere-se ao período cristão evangélico, a igreja é, portanto, essa testemunha que profetiza, inclusive trazendo fogo sobre os inimigos da igreja, transformando a água, trazendo pragas sobre eles. A questão de fechar o céu para não chover, outro exemplo relacionado ao ministério profético de Elias, que mostra que isso não é literal, mas mostra que a igreja ela vai atormentar os descrentes. A mensagem da igreja para Faraó era algo perturbador. A mensagem de Deus para os profetas de Baal e para Jezabel e todos os descrentes era algo perturbador. A palavra de João Batista para Herodes era algo perturbador. A palavra de Jesus para os fariseus, para os escribas, para os falsos religiosos, era algo perturbador. Então, essa é a mesma responsabilidade da igreja hoje. A verdadeira pregação do evangelho hoje confronta e é perturbadora. Aqueles que não temem a Deus ficam incomodados com a igreja. Você pega hoje, diante dessa luta, muitas vezes, das bandeiras aí minoritárias, principalmente aqueles que defendem a bandeira LGBT, você fala de cristianismo para eles, isso atormenta. Esses caras, eles olham para nós e falam, a igreja é algo doido, esse povo que segue a igreja são bitolados, esse povo não bate bem. E a nossa palavra funciona como um fogo na cabeça deles. Porque a gente fala, essa prática é uma prática pecaminosa. Né? A água dele, nós transformamos a água deles em sangue, quando nós apontamos isso como algo que Deus condena, que é abominável. Veja, eles não ficam felizes diante dessa situação. E um outro texto que é referindo-se aqui a Elias, né? Vamos lá, 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Então veja, os ministérios do Antigo Testamento, proféticos do Antigo Testamento, traziam dano, trazia perturbação sobre os descrentes. E por isso que, quando ele refere-se a duas testemunhas aqui, profetizando por esse período de 1260 dias, apontando para a igreja como o candeeiro, como a oliveira, refere-se a esse ministério da igreja de confrontar a prática pecaminosa no mundo, que é algo, irmãos, que está sendo minimizado nos nossos dias. Hoje a igreja ela está perdendo a sua voz, ok? Na verdade, a igreja está morrendo. Nós estamos prestes a viver uma era do fim do cristianismo. Fala, pastor, como que o senhor fala um negócio desse? Ou seja, a igreja já não vai ter mais voz. O que a igreja fala ou deixa de falar, as pessoas não vão estar nem aí. A palavra de Deus, a verdade absoluta de Deus vai ser confrontada duramente.
E o dia que a igreja perder completamente a autoridade, que é o que o texto está dizendo, as pessoas vão se alegrar, porque a igreja não manda mais em nada. Pense comigo, alguns anos atrás, a igreja determinava o padrão moral da sociedade em que ela estava inserida. A igreja determinava práticas familiares, práticas sociais. A igreja tinha uma palavra que confrontava a impiedade e ela tinha voz. Ela fazia as coisas realmente serem aplicadas num princípio da palavra de Deus na sociedade que ela estava inserida. Hoje, qual que é a diferença que a igreja faz? A palavra da igreja, quando diz, gente, cuidado, a prática do divórcio é uma prática que Deus odeia. O povo está ligando para isso? Quando a igreja fala, irmãos, essa prática de sodomia, homossexualismo, é abominação aos olhos de Deus, segundo as Escrituras, os caras vão falar, estão nem aí o que você está falando, meu amigo. Muito pelo contrário, vão se levantar contra nós, inclusive. Então, nesse período, a igreja ela vai profetizar, mas ela vai sofrer o dano, ok? E aí, então, todos esses detalhes que apresentam das duas testemunhas, referindo-se a Moisés, Arão, a Elias ou qualquer outro profeta do Antigo Testamento, é só para mostrar que a igreja, durante o período da igreja, os 1260 dias, ela vai pregar. E é uma pregação de confronto, meu irmão. Mensagem que associa o mundo e a igreja, isso é satânico. Mensagem que fala, não, tá tudo bem, não esquenta a cabeça, não, Deus é amor, no final vai dar tudo certo. Isso é ludibriação. Não, deixa o povo da igreja do jeito que está, o importante é que está dentro da igreja. A divisão vai ser só no último dia, a igreja não tem que aplicar nenhuma palavra dura, a igreja não tem que confrontar pecado nenhum, a igreja não tem que disciplinar ninguém. Deixa o barco rodar, vamos viver em paz. Se você se levantar, se você começar a confrontar, nós vamos acabar tirando você, nós vamos sumir contigo. É isso que está acontecendo hoje. As pessoas não querem ouvir mais a palavra profética. As pessoas não querem ouvir mais uma palavra de confronto. As pessoas não querem serem discipuladas, disciplinadas, admoestadas, exortadas e corrigidas. E a igreja tem essa tarefa. Quando você olha para a característica da igreja em Timóteo, ou melhor, da palavra de Deus, ele diz assim, toda a escritura, que é a pregação da igreja, né, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Veja, ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Não tem para motivação, para ludibriação, para coaching, para deixar você feliz, para fazer você um cara que vive uma vida agradável dentro da igreja, mesmo com um pezão no mundo. Não. O ministério da igreja, que é da verdadeira igreja, que é contada como o candelabro de ouro, que é contado como a oliveira, é de profetizar. Ok? Vamos dar uma olhadinha mais aqui em Apocalipse, então. Volte seus olhos para lá, para a gente ver, né? Vai lá comigo, lá enquanto está tudo bem aqui. Apocalipse 11. Então, eu vou ler do 3 em diante. Então, as duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, todo o período até a volta de Cristo, vestida de pano de saco, ou seja, com arrependimento, com humildade, com dependência de Deus. São essas as duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Veja o paralelo fantástico lá com Zacarias, que serve o Senhor de toda a terra. E quando alguém se levanta contra ele, a igreja ela tem poder para fazer sair fogo da sua boca e devora os inimigos. Ela tem autoridade para fazer fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-la em sangue, bem como para ferir a terra com todos os flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Ou seja, a igreja, ela por um período, ela tem autoridade, ela confronta, ela direciona, ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela educa na justiça.
ela confronta todos aqueles que se levantam e que não aceitam a palavra como verdade. Agora o verso 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, quando estiver perto do final, onde você pregou o evangelho, se o evangelho foi anunciado, tal, quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo nós vimos que já é, então, um sinônimo de inferno, então está relacionado a ainda as trombetas lá, né, os mesmos demônios que Satanás abriu, pelejará contra elas quem? As duas testemunhas, e as vencerá e matará. Irmãos, vai chegar um momento que a igreja vai ficar amíngua. A pregação da igreja vai ser calada. Ela vai morrer. A igreja não vai ter mais atuação como tinha em outros tempos na sociedade. Com todos os avanços da heresia, do liberalismo, das perseguições, das lutas, a igreja morre. A besta se levanta contra ela e vence e mata. Pastor, mas o evangelho não sai vencendo para vencer? Sim, o evangelho continua sendo vencendo para vencer. Mas a igreja, meu amigo, a igreja vai morrer antes da volta de Jesus. Em que sentido é isso? Pastor, vai deixar de existir? Não. Veja aí, continue aí. O seu cadáver, verso 8, o seu cadáver ficará estirado na grande cidade. O cadáver vai ficar lá. Nosso corpo vai estar lá. A igreja vai estar lá, mas ela não tem voz. O cadáver não fala mais, ele não profetiza mais. O confronto dele cessa. A igreja vai estar presente no mundo, mas como se estivesse morta. A igreja vai estar aqui, mas como se um cadáver que está estirado no chão. E que chão? Na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma. E aí você pensava, né? Sodoma e Gomorra ou não? Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado, Jerusalém. Então é Sodoma, Egito e Jerusalém. O que se refere a isso? Qualquer cidade que está no sistema mundo. Quando Jesus foi morto, ele foi morto por uma cidade que estava dominada por Roma, um império dos mais terríveis que simbolizava o centro do mundo. Como Sodoma também foi, como o Egito também foi. Então aqui não é literal, é simbólico. Então Sodoma, Egito, que influenciou o povo de Israel e que Deus falou, tira o fermento quando saiu do Egito, né? E própria Jerusalém, que estava sob o domínio do Império Romano, eram representações do sistema mundo. Todas as cidades mundanas, todas as cidades de práticas ilícitas. Sodoma com práticas de imoralidade, Egito com práticas de idolatria, feitiçaria, e Jerusalém com práticas de injustiça. Então, Sodoma, Egito e Jerusalém é um pacote que aponta para todo e qualquer lugar onde existe promiscuidade, existe feitiçaria, idolatria e existe injustiça. Sabe do que eu estou falando? Toda e qualquer cidade contemporânea dos nossos dias. A igreja vai estar lá, o corpão estirado, o cadáver da igreja está lá. Eles não conseguem tirar o cadáver vai ficar estirado lá, eles não vão enterrar. Todo mundo vai ver, só que não tem mais voz. Não consegue mais profetizar, não consegue mais ensinar. Olha que situação terrível. Continuemos aqui. Então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações, veja aí que as 3 cidades simbolizam o mundo inteiro. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio. Veja que aqui é um confronto de 3 anos e meio para 3 dias e meio. Então, há um
período pequenininho, 1260 dias é o período da pregação. 3 dias e meio, comparado a 1260 dias, é um período bem breve. A igreja vai perder a voz ou vai morrer, né? O cristianismo vai se enfraquecer de tal forma, mas é um período pequeno, comparado aos 1260 dias. São 3 dias e meio, tudo bem? Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem esses cadáveres serem sepultados. É aquele ano, ninguém, mesmo mais liberal, ele vai dizer, não, a igreja é importante, deixa ela aí. Não joga no lixo, não enterra, não crema, não, deixa ela aí. É importante, a religião é importante, né? Só que é o seguinte, o que a gente é contra é que a mensagem dele não pode ser dura. Você não pode confrontar. Então, enquanto a igreja estiver sem confrontar ninguém, calada, porque está morta, então deixa ela aí. Verso 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas. Enviarão presentes uns aos outros. Porquanto esses 2 profetas, veja, 2 profetas representando a igreja, atormentaram os que moram sobre a terra. A igreja ficou quietinha, morreu, não fala mais nada. Maravilha. Vamos lá, vamos fazer as nossas passeatas, vamos fazer as nossas paradas, vamos fazer as nossas orgias, vamos fazer, ou seja, tudo aquilo que eles falavam que a gente não podia fazer e que agora eles não têm mais autoridade nenhuma. Então vamos festejar, porque a igreja não faz mais diferença nenhuma. Vamos, inclusive, ridicularizar essa igreja. Vamos lá, vamos sair nas nossas paradas, usando os símbolos dessa igreja para ridicularizar, vamos pegar os símbolos desse cristianismo aí, vamos ridicularizar no meio da rua, vamos fazer festa, alegria, porque a igreja já não fala mais nada. A palavra dessa igreja já não atormenta mais ninguém. Vai chegar um período disso, irmãos. Infelizmente, a igreja vai ficar tão pequenininha, os verdadeiros crentes serão minoria, a tal ponto de que a voz desses crentes não fará mais diferença nesse mundo, e o mundo vai rir da gente. E o mundo vai festejar e trocar presente, porque a igreja já não atormenta mais. A igreja não confronta mais. Mas veja aí, inclusive isso, o Valdívia, tudo. Aí, tomar uma aguinha aqui. Porque nós estamos nessa luta, irmãos, que até dentro da igreja as pessoas querem calar a profecia, palavras que confrontam, que atormentam os outros. Se eu chego para você e falo, meu amigo, você muda de vida, que isso está errado, você fica atormentado. Você fala, vamos mudar de pastor, porque esse pastor está falando muito contra o meu pecado. Isso acontece. Talvez você nunca viu isso, mas isso acontece. Entendeu? Porque a palavra de Deus, ela confronta o pecado. Ela atormenta aqueles que querem viver na promiscuidade, na prostituição, na imoralidade, no liberalismo. Então é isso. Se a gente se calar, a gente está entrando no esquema deles. Nós somos chamados para profetizar. Mesmo que essa prática vai trazer perseguição, vai trazer luta, vai trazer, inclusive, situações adversas para a nossa vida. Ok? Todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Todos aqueles que querem pregar a verdade vão ser detonados. Tudo bem? Mas veja o 11. Mas depois de 3 dias e meio, esse período curto, um espírito de vida, vindo da parte de quem? O que está escrito aí? Verso 11 do capítulo 11. Vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés. Veja, a igreja que estava morta, o cadáver que estava estirado lá há 3 dias e meio,
se coloca de pé. Para profetizar de novo? Para pregar de novo? O período da pregação terminou. Veja aí. E aqueles que os viram, sobreveio grande temor. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. A igreja vai estar morta, ela não profetiza mais, não confronta mais, não atormenta mais. Por isso os ímpios fazem festa. Mas essa igreja não é retirada da terra, ela está aqui. É como cadáver. E aí vem a voz do céu, o Senhor vindo sobre as nuvens e dizendo: vem para mim. É o arrebatamento da igreja. Depois de passar pela tribulação. Depois de ser confrontada, depois de ser atacada e depois de pelejar contra a besta que surge do abismo e depois de ter ser vencido e morrer, inclusive. Então, a igreja passa por toda a grande tribulação. Todo mundo se alegra, porque ela não atormenta mais ninguém. Só que aí vem Jesus com a vitória, o Cordeiro, a vitória do Cordeiro e a vitória da sua noiva, e chama a igreja, as duas testemunhas, ou a noiva sobe, e a igreja sobe. E aí, os inimigos contemplam isso. E naquela hora, então há um grande terremoto, ruiu a 10ª parte da cidade, morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, isso aqui também não é literal, tá? Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Mas aí já é tarde. Passa o segundo ai, o sofrimento das guerras sobre o povo, e aí nós temos a 7ª trombeta, que na verdade é o terceiro ai, porque a 7ª trombeta refere-se ao juízo. Então a igreja é arrebatada e logo depois vem o juízo. Veja aí o capítulo 11, verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para julgarem ou para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, grande saraivada, ou seja, a aplicação do juízo final e a abertura desse novo céu, dessa nova terra. Então, a 7ª trombeta fala do juízo, mais uma vez, como ele acontece, como ele fala em todas as sessões. Então, voltando aqui para o nosso slide. Heloísa, é isso mesmo. Por isso que a gente tem que estar firme aqui com o Senhor, porque o sofrimento não é grande. E perfeito, o Valdívia. A ideia de 3 dias e meio é a ideia de que na grande tribulação os dias seriam abreviados, né? Por conta justamente dos eleitos. Se os eleitos não estivessem na grande tribulação, não teria o porquê de abreviar esse tempo, ok? Então é mais um indício que mostra que a igreja vai passar por toda essa luta, tá certo? Voltando para o slide, então, a besta que surge do abismo representa esse mundo anticristão, o seu modo liberal que ameaça a verdadeira igreja. Esse mundo anticristão liberal, herético, peleja, vence e mata a igreja. Em que sentido, né? No sentido de que a igreja deixa de influenciar o mundo, ela não vai mais atormentar o mundo com a pregação do evangelho, porque isso não vai fazer mais diferença para o mundo. Então ela deixa de influenciar o mundo, de anunciar o verdadeiro evangelho de Cristo. O seu testemunho público e confrontador foi silenciado e sufocado pelo mundo. Você não pode mais pregar a palavra do Senhor da maneira que deveria. Jerusalém, Sodoma ou Egito representa o poder ímpio que crucificou o nosso Senhor e representa o mundo imoral, o mundo anticristão, né? São centros de imoralidade, de feitiçaria, de idolatria, de injustiça, de poder ímpio. Então representa toda e qualquer cidade nesse sistema mundo nosso. O mundo se alegra com o silêncio,
ou com a morte da igreja, e se confraterniza, mas por pouco tempo, porque Jesus vem vencendo sobre nuvens e arrebata a sua igreja. A igreja ressurge devido a uma ação divina, se põe de pé com a vinda de Cristo, que a chama para si. O arrebatamento visível, veja aqui lá, o final do verso 2 diz: e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. O arrebatamento é sempre visível. Essa história de arrebatamento invisível foi invenção daqueles que receberam a revelação, sabe-se lá de quem. Biblicamente falando, o arrebatamento sempre será visível, visível inclusive para os ímpios. Então, o arrebatamento visível que gera um abalo nos ímpios, e deste modo tudo está pronto para o juízo final. Passou o segundo A e o terceiro já vem sem demora, porque o juízo já é logo na sequência do arrebatamento. E é por isso que a sétima trombeta fala do terceiro ai, que é o dia da ira do Senhor. O ai sobre os ímpios, o ai definitivo, porque é o juízo final. Veja que aqui João não dá detalhes do juízo, porque não é o objetivo dele. Nessa sessão, mais para frente ele vai trazer detalhes, mas nessa sessão é mostrando que, em resposta à igreja, à oração da igreja, Deus vai trazer trombetas de juízo sobre os ímpios, trazendo destruição na terra, para a erva verde, para o mar, para a água doce, para o céu, para o ar, e também para os homens ímpios. E nesse mesmo tempo Deus está medindo, dando o evangelho para as pessoas se alimentarem dele, separando para si os seus verdadeiros filhos, os seus eleitos, que têm o objetivo de pregar, de profetizar, de confrontar duramente a prática do mundo. Só que isso vai chegar num momento que o mundo vai nos abafar, o mundo vai vencer, a igreja perde a voz, mesmo mantendo-se no mundo, o seu cadáver estará aqui até, isso é um período bem pequenininho, comparado com todo o tempo, onde Jesus volta, arrebata a igreja e faz com que ela vá para o céu, e logo na sequência nós temos o juízo, onde os ímpios são julgados duramente e nós, segundo a sua graça e misericórdia, recebemos o galardão. Seja pequeno, seja grande, você receberá o presente do Senhor. Então mostra a glória, a honra de Deus, a sua autoridade, o seu poder e a aplicação da sua justiça sobre todos. Beleza, irmãos? Assim, fechamos, portanto, a terceira sessão de Apocalipse, que é paralela, que está sobreposta. Hoje você já tem condições de pegar elementos da primeira sessão, juntar com elementos da segunda sessão e agora juntar com elementos da terceira sessão. Tá bom?